como que eu me preparei, né, para o homeschooling? Essa é uma pergunta bacana da gente falar um pouquinho a respeito, porque assim é uma coisa muito pessoal, né? Foi a minha trajetória, talvez a sua seja muito diferente, mas às vezes a gente contando a nossa história contribui, né? Colabora de alguma forma é útil para você que está talvez iniciando essa jornada ou simplesmente querendo saber mesmo como é que foi. Quais são as diferenças entre a sua jornada e a minha? Eu sou Marília Zamonero, sou advogada, mãe educadora e você está no Giz de Casa. Eu comento sempre que eu fiquei uns 3 anos estudando, né, antes de ingressar nesse mundo para valer. Então, assim, cada processo é né, vai ser diferente e tal, mas no meu caso, a minha filha estava na escola. E a pandemia despertou, né? Porque daí a escola entrou dentro de casa. Que inclusive ela foi para a escola por orientação de um pediatra, não é? Dizendo, tá precisando de uma outra figura de autoridade e tal. E claro, né? Se aquela Marília fosse a de hoje, jamais faria isso, né? Imagine, né? Mas enfim, a gente tem que se perdoar também, né? A gente faz o melhor que a gente consegue fazer. Dentro do tempo e do espaço que a gente tem, com as condições que a gente tem. Então, esse foi o meu melhor daquele tempo, agora a gente tem a oportunidade de evoluir e tocar em frente, né? E nesse processo a gente tem que se perdoar. Eu não digo só pelo fato de a escola ter entrado dentro de casa com a pandemia, que deu para se tocar de algumas coisas. A própria forma como as autoridades começaram a nos tratar naquela época e a percepção de que estava havendo a imposição de algumas coisas totalmente contrárias à ordem constituída, à Constituição Federal, aos direitos humanos, inclusive. Eu lembro que eu falava naquela época para minha mãe, eu dizia assim, olha, estão abrindo uma picada perigosa. E onde abre uma picada, passa uma rodovia. Bom, o resto é história, né? É o que a gente está vendo aí do Brasil de 2025. E de alguma forma eu comecei a despertar para esse questionamento daquilo que está constituído, daquilo que é a autoridade em termos institucionais, né? Então a gente sempre teve autoridades altas como a OMS, a ONU, que sempre foram muito admiradas, respeitadas, que gozavam de uma credibilidade imensa. E com a pandemia essas instituições começaram a ruir e algumas verdades começaram a aparecer para aquelas poucas pessoas que conseguiam enxergar naquele furacão todo que foi aquele período. Depois, quando as coisas voltaram e tudo mais, a gente já um pouco mais desperto, comecei a observar e tomar consciência de mais perto o que estava acontecendo dentro da escola. E eu não gostei. E a primeira reação, digamos, é a gente tentar se unir, né, com os outros pais e tudo mais, e tentar colocar o nosso posicionamento para os dirigentes escolares, a fim de que a gente pudesse ser ouvido. E aí você começa a perceber que não, que a escola não quer te ouvir. Você começa a perceber que não, que a escola não, o teu lugar não é dentro da escola. Você começa a perceber que a escola, na verdade, é um ambiente meio hostil para você. Que o lugar da família dentro da escola é só nas ocasiões em que a família é chamada lá. Que fora isso, não. E aí até que aconteceram alguns episódios, né, especialmente relacionado a essa seita woke, dentro de uma escola leiga, de uma escola de alto padrão, e
e conduzido por profissionais altamente gabaritados e tudo mais. Aquilo foi cozinhando, entende? Então eu já vinha nesse despertar. E quando eu percebi ali que minha filha estava numa das melhores escolas que podia estar, né? Que estaria em tese livre dessas influências e tudo mais. E no final das contas, o que eu percebi é que não estava. Então, mesmo nessas escolas, há uma ingerência fortíssima dessas diretrizes internacionais com as quais nós não participamos, que a gente não teve participação alguma na elaboração dessas diretrizes que, ao fim e ao cabo, educam as nossas crianças, né? E aí, então, talvez esse seja o meu jeito também. Você vai atrás de estudar, de conhecer, de saber, e você começa a tomar contato com uma série de coisas. E aí, com uma série de verdades, e aí é uma pílula vermelha atrás da outra, entende? E eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar profundamente. Fui atrás, as redes sociais ajudaram muito, então quando você começa, e o algoritmo nesse ponto, ele ajuda muito também, né? Porque quando você começa a se interessar por determinado assunto, ele te oferece mais daquele assunto, então a gente começa a ter contato com outras ideias que estão fora da caixa, né? Ideias que não estão exatamente dentro do convencional, dentro do padrão, e livros, e até que eu percebi que a solução para tudo aquilo que eu estava sofrendo, porque eu me senti extremamente estressada, porque eu tinha que estar extremamente vigilante, porque a cada momento eu tinha que intervir na escola, e isso era desgastante. Eu pensava até que a minha filha podia ser prejudicada por conta disso, né, por essa presença maior que a gente procura ter, que famílias zelosas procuram ter dentro da escola. Não é bem-vinda, né? Não é bem-vinda. Também não é bem-vinda. Pai totalmente ausente não é bem-vindo. Aquelas famílias que reclamam pelo fato de um professor ou outro eventualmente estar disciplinando adequadamente o seu filho, estar conduzindo a educação adequadamente o seu filho. Tem muita família que reclama disso também. Famílias que são ausentes, que não querem ser incomodadas, mas as famílias que querem estar muito mais presentes, que querem protagonizar a educação dos filhos, elas também não são bem-vindas na escola. Não tenhamos ilusões. Não somos bem-vindos na escola. E até que eu percebi que não adiantava trocar de escola. Muita gente falava, não, né? Muita gente não. Alguns pais, né, também mais despertos, chegaram a comentar, não, talvez alterar a escola e tal. Mas quando eu percebi que isso era um sistema, eu percebi que não adiantava alterar a escola, que eu não ia ter nada melhor do que aquilo, que eu talvez tivesse um ou outro probleminha cosmético diferente daquilo, mas o fundo, a base, a solução mesmo, não estava na escola. E foi então que, à custa de muito estudo, né, eu li muito, investiguei muito. Como eu sou advogada, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi precisamente investigar a questão jurídica, né, em que cenário jurídico a educação domiciliar estaria. Foi a primeira coisa que eu fiz. Não me satisfiz com aquilo que eu encontrei na internet, enfim, nas minhas pesquisas, e eu acho que eu acabei chegando numa solução jurídica que me deixou muito segura para assumir as rédeas, né, para tomar de novo as rédeas da educação da minha filha. E essa foi o primeiro passo, né, resolver a questão jurídica. Então, a cada novidade que acontecia durante esse período, a cada novidade que acontecia, eu ia lá, pesquisava e verificava, e na maior parte das vezes essas novidades que apareciam, elas na verdade reforçavam as conclusões que eu já tinha chegado com o meu estudo, a minha análise jurídica. Então a questão jurídica foi a primeira coisa que eu resolvi, vamos dizer, nesse processo de retomar a educação da minha filha. Um segundo momento que foi assim bem marcante também, eu tive como
quase todo mundo que eu conheço que começou nessa jornada teve, né? Aquele medo que nos foi colocado também de não dar conta. De não dar conta do conteúdo. Puxa, mas o conteúdo e tal. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre quais são os conteúdos que são passados em sala de aula. Então a gente sabe que é falho e tal, isso é lugar comum, todo mundo sabe que a educação escolar, ela é muito falha e tudo mais, mas uma coisa é você saber assim, né? Ah, realmente, a educação tá ruim, olha aí o PISA e tal. Outra coisa é você pegar o material didático, os livros, textos, que são a base das aulas em sala de aula, e você ver o que está escrito ali. E aí você junta uma coisa com a outra, né? Então eu junto a experiência que eu tive na escola, com projetos psicopedagógicos para a educação infantil, vendidos para nós como um projeto necessário para orientar adequadamente as crianças com o objetivo de prevenção de abuso sexual. Ele é vendido dessa forma, mas que na realidade, quando você vai ver o material, você vai ver, conversa com as pessoas que estão à frente desses projetos, você percebe que ele tem esse nome, essa manchete, esse rótulo para fazer a família baixar a guarda, mas que na verdade é um projeto de doutrinação woke. É uma iniciação à sexualização precoce de crianças em idade de educação infantil, tá? 3 a 5 anos. E que isso está sendo feito dessa forma porque está lá nos documentos da Unesco, a agência da ONU, com essa orientação. Pois bem, comecei a juntar uma coisa com a outra. Existem alguns perfis, inclusive no Instagram e no YouTube, que eles olham especificamente material didático. Tem um perfil que é da Karen, que eu até recomendo, que ela foca bastante no material didático. Quer dizer, o que o material didático está falando, o que é que o livro que está sendo dado na sala de aula do seu filho, ele fala, que é o que o professor está ensinando. Né? Que é o que o professor está ensinando. Então você começa a juntar uma coisa com a outra. Olha, os profissionais da educação, eles, não importa a escola, eles saem todos do mesmo lugar, das mesmas faculdades. Né? Vamos lembrar, é da mesma faculdade que sai. Ele não vem de Marte, ele vem das mesmas faculdades. Então, o professor que atua no colégio A, ele vai atuar no B também. E muitas vezes aqueles professores que atuam em escolas particulares, eles também atuam em escolas públicas. Então, e as faculdades, as universidades, as licenciaturas estão como estão, né? Eu já coloquei aqui em alguns vídeos qual que é a realidade hoje das universidades. Elas deixaram de ser universidades como a etimologia dessa palavra quer dizer. Você não tem mais dentro das universidades a pluralidade, a universalidade de pensamentos. Você tem pensamentos hegemônicos. Então, é muito semelhante a uma seita religiosa. Aquele que não está adequado, que não é adepto a essa seita, ele é um pária, ele está fora do esquema. E os professores vêm sendo formados há décadas por essas universidades. Então não tem como a gente esperar coisa diferente dentro da sala de aula se os professores estão sendo formados dessa forma, né? Com essas diretrizes. Muito bem, então eu comecei a ligar uma coisa com a outra. Olha, o professor está nessa linha, o material didático está nessa linha. É escola pública, é escola privada, é escola de elite, é escola... Não adianta mudar de escola. Não adianta mudar de escola, né? Então comecei a me abrir para a ideia do homeschooling. Me veio a ideia do homeschooling, eu comecei a me abrir para essa ideia e percebi já, comecei a procurar, pesquisar e apareceu. Como diz a minha mãe, né, quem procura acha. E apareceu, então apareceu alguns perfis,
alguns relatos de experiências com o homeschooling e tudo mais, e eu comecei a me alimentar disso, e eu comecei então a buscar literatura que me apoiasse, para que eu soubesse então o que fazer com a minha filha. Com relação ao conteúdo, eu logo percebi que se aquele conteúdo, se a escola estava dando aquele conteúdo, gente, aquilo é menos do que uma enciclopédia. Se eu tivesse bons livros, e isso eu vi muita gente falar também, você com livros bons, você não precisa de grande coisa, você precisa de tempo, de tranquilidade, respeito ao ritmo individual da criança, de bons materiais, mas que não tem nenhum segredo em você encontrar bons materiais, né? As enciclopédias antigas é um baita de um começo. Você imagina se teu filho souber todo o conteúdo de enciclopédias. Não é verdade? Então, assim, você dar acesso àquilo era suficiente. E também eu percebi imediatamente que o principal conteúdo com o qual eu deveria assim, me preocupar e me dedicar é a língua. Por quê? Por que será que é a língua? A língua portuguesa, no nosso caso, né? Língua mãe. Porque se eu crio uma criança proficiente em português, o domínio completo da língua é a que permite ter acesso a todo e qualquer outro tipo de conhecimento. Então eu fixei de cara, não, as minhas prioridades vai ser a língua portuguesa, uma boa alfabetização e a aritmética, o lidar com os números, as 4 operações, esse vai ser o meu foco principal. Teve uma frase da Karen do Diário Desescolar, uma vez que eu vi que me marcou muito. Ela diz assim, você precisa estar só um passo na frente da tua criança, né? Você não precisa estar com doutorado para daí começar. Tá com doutorado em educação domiciliar, para daí assim, aí eu vou me sentir seguro e vou começar. Não, você precisa estar um passo na frente da tua criança. E quando você tem o privilégio de começar a educação domiciliar antes ou na fase de alfabetização, você já está a muitos passos na frente da sua criança, né? Você já está a muitos passos. Se você vai pegar a alfabetização, estude os métodos de alfabetização. O método fônico é um que há evidências, ele é baseado em evidências, né, de que a criança tem um domínio melhor, mas não é o único. Inclusive tem crianças que às vezes não se adaptam muito bem a esse método, ou ele não é adequadamente aplicado e a criança não vai muito bem, mas ela vai com outros métodos. Tem criança que aprende a ler sozinha, né? E depois que ela aprendeu a ler, que ela está alfabetizada, aí então entra o teu papel, que é o do letramento, que é o amor pela leitura, que é o cuidado com a leitura, com a etimologia das palavras, com o domínio das palavras, das sílabas tônicas. E é uma caminhada deliciosa, é maravilhosa, linda, né? Então eu percebi que conteúdo não era o problema. Conteúdo também não era o problema. Veja só, eu estava nessa fase, ó. A questão jurídica, legal, se eu tenho ou não tenho direito de fazer isso, olha que absurdo, né? A gente está num mundo em que a gente questiona se a família tem ou não tem direito de educar o seu próprio filho, né? Uma coisa, se a gente for parar para pensar, é orwelliana, né? É um negócio assim absurdo. Mas enfim, eu consegui ficar absolutamente segura, me assegurei plenamente de que sim, que não há nada de errado, que eu tenho todo o direito de educar minha filha. No segundo momento eu percebi que conteúdo não era o problema. E aí então eu fiz um trabalho de advogado do diabo, né? Eu queria realmente, comecei a procurar todos os argumentos contrários. Eu quero saber quem é que fala, eu quero realmente saber quem é que está falando contra o homeschooling, quais são os argumentos de peso contrários à educação domiciliar. E comecei a procurar. E aí a gente cai sempre naquele primeiro argumento, né? A socialização, porque a criança educada em casa não é socializada. E logo em seguida você percebe que quem fala isso não conhece famílias educadoras. Não sabe o que é socialização, não conhece famílias educadoras.
li alguns livros a respeito de socialização, que era o único argumento praticamente que falava-se ao contrário. Até que eu tive uma oportunidade, pelas relações da minha mãe, uma amiga da minha mãe, é doutora em educação escolar. Ela é doutora em educação escolar, trabalhou sempre com essa área e tivemos a oportunidade de expor essa ideia que eu estava querendo fazer. Assumi então a educação domiciliar. E eu fui assim muito aberta porque eu queria que ela falasse, eu queria que ela me colocasse os argumentos contrários. O porquê não fazer. Ela de cara ficou muito assustada com a minha ideia e foi contra a ideia. E eu então, que bom que você é contra. Então me diga por quê. Quais são os prejuízos que eu causarei para minha filha se eu assumir a educação dela? E aí foi muito engraçado, porque ela disse, não, porque existe todo um processo neurológico, a criança precisa dos seus pares para aprender. Aquilo me chamou a atenção, puxa, precisa dos seus pares, para fazer as conexões neurais adequadas e tal. Ok, me fale mais a respeito. Por que ela precisa dos pares? Porque é com uma outra pessoa que ela consegue interagir e aprender. E ela falava e eu ficava pensando, certo. Daí até que eu consegui elaborar a pergunta, né? Eu disse, ok, então quando o bebê nasce e ele vem ao mundo, né? Primeiro ele está dentro da barriga da mamãe e daí ele sai da barriga da mamãe. Então ele entra no mundo e a mamãe começa a cuidar dele, né? Totalmente, a gente quase se confunde, né? Tanto o bebê quanto a mamãe. Tem uma fase linda que a gente confunde quem é quem, né? E ela é altamente necessária. Se não fosse essa fase, nós não estaríamos aqui, não é? Então a biologia, novamente, né? Não existe nada mais forte do que a biologia, vamos lembrar? Não há nada mais forte do que a biologia. A biologia nos empurra, nos impulsiona, nos convida a essa beleza, a essa conexão. E de repente o bebezinho olha para a mamãe olha para o bebezinho e começa ali uma conversa, mesmo assim a linguagem falada, e o bebezinho vai aprendendo que ele tem que mamar, ele aprende que a mamãe vai segurar, que a mamãe vai trocar a fralda, que a mamãe vai falar com ele, que vai cantar, que vai segurar ele no colo quando ele precisa, que vai dar leitinho, vai dar o peito quando está com fome, né? E daí ele vai crescendo, e daí ele começa a sorrir, e daí a mamãe bate palminha, e daí ela vai falando. Então, na verdade, como é que acontece esse desenvolvimento neurológico? E foi essa a minha pergunta. Desde o nascimento, a criança não está interagindo com outra pessoa e ela não está formando conexões neurais? Qual é a diferença, então, entre as conexões neurais entre a criança e a mãe, um adulto, ou um amiguinho, um vizinho, ou um amiguinho da natação, ou do balé, e o amiguinho da escola? Qual que é a diferença? Ou, por outra, para o aprendizado, quais são as diferenças neurológicas comprovadas cientificamente entre a conexão entre a criança e um adulto e entre uma criança e outra criança? Não houve explicação para isso. E considerando que a criança, desde o seu nascimento, o cérebro da criança, desde o seu nascimento, está num crescimento absurdo, numa velocidade absurda, em grande parte alimentado pelas conexões com a mãe, depois com o pai, eventualmente, com outros adultos de referência, outras crianças do convívio. Então, o desenvolvimento neurológico, ele não para de acontecer, não é? Essa foi a primeira coisa. Aí tá, mas daí ela não soube me responder. Eu digo, o que mais? E ela me disse assim, não, conteúdo não é o problema. Então, qual é o problema? Ao fim e ao cabo, a única coisa que eu consegui extrair, que poderia ser algo a ser pensado, refletido, foi justamente essa questão do contato da criança com os seus pares.
Ocorre que nos estudos sequentes, porque eu continuei estudando sobre isso, né, nesse período, fui ler mais sobre esse assunto, né, e a gente percebendo como é que era a socialização das crianças nos anos 40 e 50, em que as crianças brincavam na rua, ou que tinham bosques ou pequenas florestinhas perto de onde moravam, e elas brincavam por ali, e como que era a relação entre os meninos, que os meninos brigavam e depois viravam amigos, e que as meninas montavam suas casinhas, e existia uma interação fortíssima de pequenas turminhas, né, com faixa etária diversificada, e aquilo tinha algum significado em por que os meninos fazem dessa forma, por que eles precisam, às vezes, brigar um com o outro, qual é o teste que estão fazendo, as meninas, como que funciona essa parte, como é que funciona a amizade entre as meninas, entre meninas e meninos, qual é o momento, E tudo isso não acontece na escola. Não acontece na escola. Né? Por quê? Porque as turmas são divididas por faixa etária, começa por aí. Então não há este modelo de interação que acontecia de forma livre, né, na brincadeira da rua, nos bosques, né, ficava a tarde inteira, as crianças ficavam a tarde inteira fora, só voltavam sujas para jantar, né? Antes do anoitecer, volta antes do anoitecer, sai depois do almoço e adeus, né? A família tinha segurança para que isso acontecesse. E as crianças ficavam interagindo com outras tantas crianças e alguns adultos também. E aprendiam um monte, era um mundo diferente do nosso, né? Na escola, você está fazendo uma coisa artificial. Essa socialização, ela é artificial, porque você reúne todas as crianças de mesma faixa etária. Quando você reúne crianças em uma quantidade além do tolerável para as crianças, 30, 35 crianças, 25, 30, 35 crianças, não é tolerável para a saúde mental das crianças. Você tem lá grupos de 6, 7 no máximo. Isso funcionava. E de faixas etárias diferentes, porque quando você tem faixas etárias diferentes, há troca. O mais velho sabe uma coisa que o mais novo não sabe. O mais novo recebe a proteção do mais velho. O mais velho briga com o mais velho e protege o mais novo. A menina não briga com o menino protege a menina. Então, a biologia ali, lembra da biologia que eu digo que não tem nada mais forte que a biologia? A biologia nesse tipo de ambiente estava funcionando. A escola é artificial, é overwhelming, é demais, é fora do controle, é sem supervisão, é um abandono total. Então eu disse, não, isso também não dá. E eu juro pra vocês, gente, eu procurei, juro pra você, eu procurei com afinco vozes consistentes que fossem contrárias. Eu encontrei essa questão da socialização e eu encontrei um argumento que era para ser contrário, que no final das contas para mim era favorável à educação domiciliar, não é? Muita gente que é contrária à educação domiciliar disse assim, mas aí a criança vai ficar fora do sistema? Eu digo, esse sistema, eu quero que ela fique fora. Não é? Daí ela vai ficar fora do sistema, daí ela não vai aprender o que os outros aprendem. Que bom, né? Que não vai aprender o que os outros aprendem. Daí ela vai aprender coisas que os outros não aprendem. Opa! Aí é o perigo, né? Então esse pessoal que é contra o homeschooling, eles têm medo. Gente, tem medo. Medo que as crianças educadas em casa saibam mais, avancem mais, evoluam mais do que aquilo que eles planejaram para evoluir. Então você veja, quando a gente percebe que o sistema quer te emburrecer, o sistema quer criar pessoas dependentes, trabalhadores dependentes e obedientes, e você tira essa pessoa do sistema, você arrisca criar pensadores livres. Oh, olha só! Não podemos deixar que isso aconteça. Então, essa foi a minha trajetória. Quando eu percebi, foram mais ou menos esses 3 passos, né? Quer dizer, a questão jurídica, a questão de conteúdo e os fatores contrários à educação domiciliar. E eu não encontrei nenhum consistente contrário. Até que eu cheguei num ponto, depois desses 3 anos de muita leitura, de muito estudo, os que tinha aqui,
eu percebi que só me faltava coragem. A única coisa que estava faltando para eu assumir a educação da minha filha era um pouco de coragem. Só isso. E cá estamos. Depois que eu assumi, eu falei, não, agora chega. Agora eu estou pronta, agora estou madura para assumir também essa responsabilidade pela minha filha. Tem um vídeo no canal que eu conto como que eu comecei, né? Quais foram os passos que eu utilizei para iniciar mesmo a partir do momento que eu decidi, que eu me senti madura o suficiente, segura o suficiente de assumir a educação da minha filha. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que tenha te sido útil, né? E eu te convido também, de uma forma ou de outra, seja pelo after schooling ou pelo homeschooling, a retomar as rédeas da educação das nossas crianças. Obrigada por assistir, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.